Muito bem, estamos gravando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui quem fala é Neto Nave, estrategista digital da Soulmark. E hoje, nesse material, eu quero compartilhar com você duas técnicas de persuasão para você usar em sua comunicação, usar na sua carta de vendas, usar na sua proposta, na sua apresentação. Não importa qual elemento você vai usar, em qual local você vai usar, né? Que elas serão muito bem proveitosas para você. Afinal, todo mundo sabe hoje que a produção de conteúdo na internet ela é essencial para o negócio prosperar, né? Já está muito claro que é necessário realmente criar uma presença online, pois hoje o mundo ele é totalmente conectado. Todo mundo está nas redes sociais, todo mundo está na internet. A maioria de algumas empresas, elas já fazem algo parecido com isso, né? Uma linha editorial, uma sequência de stories, feed, Reels, então elas já estão ali nesse mundo produzindo conteúdo. Mas o grande problema é que grande parte dessas empresas e profissionais também, né? Eles não conseguem persuadir seus potenciais clientes. E isso acontece, a consequência disso é que eles são altamente ignorados. É por isso que é muito importante você ter algumas técnicas dentro da sua comunicação, para que essas técnicas te ajudem a transmitir essa mensagem que você tem, né? Que te ajudem a persuadir melhor o seu potencial cliente. Para mim, hoje, né, analisando o mercado, analisando isso como um todo, eu posso afirmar para você que existem claramente dois tipos de empresas, né? Dois grupos bem distintos. Aqueles que realmente não sabem o que estão fazendo e apenas vão para a internet, eles vão ensinar algumas coisas e vão ali transmitir algum tipo de informação com a esperança de que alguma coisa aconteça. E por outro lado tem ali um grupo de pessoas, de empresas e profissionais que eles sabem montar uma mensagem que, ao mesmo tempo que ensina e, claro, entrega valor, como todo mundo fala, eles também criam um desejo pelo produto ou serviço que eles vendem. E o que eu vou te mostrar aqui, essas duas técnicas que eu quero compartilhar com você, elas podem ajudar a sua mensagem a não ser ignorada. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, que é, quando a gente fala sobre técnicas de persuasão, o que a gente precisa levar em consideração é que tudo se resume em baixar a barreira mental para que a sua comunicação possa entrar, possa ser entendida, ser ouvida, certo? Então, para você que não sabe o que é uma barreira mental, né? Quando eu entendi isso, o conceito da barreira mental, né? Tudo ficou mais claro para mim, porque faz muito sentido. E quando você entendeu o que é esse conceito da barreira mental, você começa a analisar que existem momentos que você ativa essa barreira mental quando você está ouvindo alguma mensagem, você está conversando com alguém. Então é muito interessante esse conceito da barreira, né? Mas o que é essa barreira mental que as pessoas criam? É basicamente uma proteção que surge ali na mente do seu público que bloqueia a sua comunicação, bloqueia o que você quer falar para essa pessoa. E por consequência disso, você não consegue persuadir. Se ela não te escuta, de fato, né, se ela não te entende, de fato, você não consegue persuadir essa pessoa para que ela consiga entender o que você quer passar para ela, né, o que você quer mostrar para ela. Então, eu falo que a barreira mental é o primeiro passo para ser ignorado. Então, se você não baixar ou diminuir, né, essa barreira mental do seu potencial cliente, quando você está apresentando ou quando você está transmitindo uma mensagem para ele, nada vai acontecer. Simplesmente ele vai te ignorar. Isso, consequentemente, você não consegue fazer com que ele compre o seu produto, ele entenda que o seu produto é a melhor solução para ele. O que acontece quando a barreira mental ela está ativa? Alguns pensamentos começam a surgir que, de certa forma, protegem o seu potencial cliente de você. Então ele começa a pensar, quem que é você para falar isso? Às vezes você fala alguma coisa que ativa, né, essa barreira mental, ele já fala, mas quem que é você para falar isso? Né? Você não tem, eu nem te conheço, nada disso. Ou alguma coisa de desconfiança começa a surgir, eu não confio muito nessa pessoa que está falando ali. Ou aquela coisa de descrença
que venha lá, tá falando besteira para mim. Eu já ouvi falar sobre isso e não funciona. Alguns pensamentos que vão bloquear a sua mensagem e vão proteger ele de problemas que ele potencialmente poderia ter ao te escutar, entendeu? Então, algumas coisas assim, não é assim que funciona não, eu já passei por isso. Então, você precisa bloquear essa barreira, diminuir essa barreira para que a sua mensagem possa passar mais livremente no entendimento dessa pessoa. E só assim você consegue persuadir uma pessoa, porque ela vai passar a entender o que você está dizendo. Só que para isso você precisa diminuir. Tá? Então esse é o primeiro conceito que você precisa entender, principalmente para aplicar as duas técnicas que eu vou passar aqui. São técnicas simples, tá? São técnicas de comunicação que diminuem essa barreira, diminuem essa proteção que o seu potencial cliente possa ter com você. Então, lá, duas técnicas que eu quero passar. Técnica número 1, que é quando eu comecei a prestar atenção nisso, um mundo novo abriu para mim, né? Uma nova perspectiva de comunicação se abriu para mim, porque eu comecei a analisar que muitos palestrantes, muitos vendedores, muitos apresentadores de algum determinado assunto fazem o uso dessa técnica, que é a técnica do sim, né? Se você não conhece essa técnica, ela com certeza vai abrir a mente de você agora. Que é o seguinte, a técnica do sim, né, ou múltiplos sim, ela tende a abrir uma brecha na barreira mental através da sua comunicação simples em busca da concordância. O que quer dizer, né, concordância? Na técnica do sim, você quer que a pessoa concorde com você antes de você falar o que você tem que falar para ela. Então, quando você está usando essa técnica do sim, o que você está buscando? Você busca a pessoa concordar com você com pensamentos assim: nossa, isso faz sentido. Poxa, é isso mesmo, verdade o que você está dizendo, concordo com você. Por quê? À medida que a pessoa vai concordando com você, ela vai se sentindo mais familiar com você. Isso pode ser coisa simples. Eu vou mostrar aqui um exemplo para você, para que você entenda isso num contexto e como que você pode utilizar isso na sua comunicação. Geralmente, nós utilizamos essa técnica do sim para poder transmitir uma mensagem, passar uma mensagem que a gente queira que a pessoa entenda, que é importante para nós, como comunicadores, como profissionais, como empresa, que a pessoa entenda aquilo de uma maneira mais simples, que não crie essa barreira que nem a gente estava conversando antes. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui. A ideia é que que a pessoa concorde no mínimo ali 3 vezes com você, né? Com as suas comunicações. E isso pode ser coisas fáceis. E quando eu digo fáceis, pode ser mesmo que seja algo óbvio. É algo que cria na PNL, né? Eles vão falar sobre rapport, aquela coisa de conexão com a pessoa. Então, quando você faz isso também por vídeo, por texto, também funciona. Porque a pessoa que está lendo o seu texto ou vendo o seu vídeo de vendas, um vídeo de conteúdo, ela precisa ter essa conexão com você para que ela não crie essa barreira. Então, o que você está em busca lá de mostrar para a pessoa, por exemplo? Você pode falar que todo empresário quer vender mais. Bom, isso é meio óbvio, né? Existem profissionais que são ruins e profissionais bons no mercado. A pessoa concorda com isso também. Todo mundo sabe que água é molhada. Então, algumas coisas assim, é que eu exagerei um pouco, mas a ideia é essa, é você dizer coisas, mostrar coisas que faça com que a pessoa entre na mesma sintonia que você e concorde com você. À medida que ela concorda com você, ela entra na sua comunicação. Então, aqui vou mostrar aqui uma linha de argumentação, de exemplo, e você pode pegar essa linha de argumentação de exemplo para implementar no próximo post, no próximo stories, no próximo vídeo que você for fazer, tá? O que eu quero falar aqui para a pessoa? Eu quero falar que, por exemplo, técnicas de copy são importantes para ter resultado nas redes sociais e que não adianta só produzir conteúdo. Muitas vezes, se eu chegar para alguns empresários, se eu chegar para alguns profissionais e falar assim, olha, você não pode só produzir conteúdo, você precisa ter técnicas de copy inserida aí. Muitas vezes, esses empresários, esses profissionais já ouviram de outros profissionais, outros estrategistas de marketing,
que eles precisam produzir conteúdo. E só isso. E eles já tomam como verdade que é isso que tem que ser feito. Quando eu chego com algo novo, pode ser que essa barreira seja ativada na mente desse público e a minha mensagem não seja inserida. Então eu quero que você pense agora no seu negócio, no que você vende, alguma coisa que você queria mostrar para as pessoas, mas de certa forma elas não aceitam por ser algo diferente ou não muito falado no mercado de uma forma geral. Então vamos lá, qual que é o exemplo que eu coloquei aqui? Eu quero falar que técnicas de copy são importantes e que se você só ficar produzindo conteúdo, não vai funcionar. Então qual que é o primeiro sim que eu vou ativar aqui? Ó? Eu vou falar, todo mundo sabe que as redes sociais tomaram uma proporção enorme nos últimos anos e a tendência é que vai continuar aumentando. Você vai concordar comigo aqui que essa é uma afirmação fácil de ser, de ter acordo com ela? A pessoa concorda comigo? É fácil da pessoa concordar comigo nisso, né? É meio que óbvio isso. Então, isso aqui eu já ganhei um sim dela. Na cabeça dela, ela fala assim, é isso mesmo. Um segundo ponto. Eu arrisco dizer que praticamente quem não está nas redes sociais, fazendo seus posts, stories, está perdendo muitas oportunidades. Você concorda comigo, que é óbvio também, né? Terceiro sim. Criar conteúdo para seu perfil no Instagram virou praticamente a nova estratégia do marketing do século. Você vai concordar comigo que é fácil também, né? É verdade, todo mundo fala que, nossa, tem que produzir conteúdo. Você viu que aqui eu consegui 3 sims de coisas óbvias, de coisas fáceis de concordar, para que eu possa inserir a minha informação, que é a informação que me interessa. Então, depois disso, eu entro com a informação. Mas por que será que nem todas as empresas, mesmo produzindo conteúdo todos os dias, não tem resultados? Porque eu coloco um questionamento. Se eu colocasse um questionamento antes disso, a pessoa às vezes ela poderia me ignorar, porque eu não fiz com que ela concordasse comigo antes. E eu continuo, a resposta é simples. Falta estratégia de copy para que essa comunicação fique mais impactante e persuasiva. Eu quero que a pessoa fale, poxa, faz sentido isso que você está dizendo. Porque à medida que ela vai concordando comigo, me dando vários sim, a tendência é que ela continue dando sim para mim. E no final, às vezes ela pode falar sim para o meu produto, meu serviço. Então são esses elementos que você precisa prestar atenção na sua próxima comunicação, no seu próximo argumento de vendas que você vai utilizar. Quais pontos eu posso falar que são fáceis de concordar, muitas vezes óbvios, para que a pessoa entre num estado mental ali de concordância comigo e a minha mensagem, que é a que eu quero passar, entre mais fácil na mente dessa pessoa. Beleza? Você quer ver um exemplo prático disso? Um exemplo bem... que eu particularmente, eu tenho uma desvantagem de mostrar esse tipo de estratégia em vídeos assim ou em apresentações. Por quê? Eu faço isso todo momento. É meio que de tanto escrever, de tanto produzir nesse sentido de usar essas técnicas, meio que se tornou enraizado dentro da minha mente, usar esse tipo de técnica para qualquer coisa que eu vou fazer. Então no começo desse vídeo eu já fiz isso. Se você for lá, voltar no começo do vídeo ou dessa apresentação, você vai ver que eu falei sobre isso. Eu falei que todo mundo concorda que conteúdo é essencial para a internet, né? Para prosperar na internet. Eu falei que é necessário criar uma presença online. Então aqui eu já estava criando, de certa forma, concordâncias com quem está assistindo esse vídeo, com você. Então eu tenho esse problema, né, de desvantagem, que é como se fosse o Mr. M, né? Ele faz a mágica assim e depois ele precisa mostrar como é que ele fez. Mas, ok, né? É assim que funciona. Mas se você prestar atenção no tipo de comunicação que eu faço, eu não chego falando o que tem que ser feito, como é que é, simplesmente passando uma informação. Eu preparo a mente, eu preparo a comunicação para que quando eu for mostrar o que realmente é importante, que é o conteúdo aqui, algo que eu quero que você entenda realmente, você não me ignore, você passe a entender o que eu estou dizendo. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Ó, técnica do sim.
busque uma linha de argumentação onde a pessoa concorde com você antes de continuar. Antes de você falar o que realmente é importante. Você precisa preparar a mente da pessoa para que ela receba a mensagem que você quer passar. Muitas vezes, esse tipo de argumentação pode ser usada pelo mal, né? Pode ser, se você quer passar uma informação ruim, ou uma argumentação, uma informação que seja mentirosa, quando você usa essa técnica do sim, ela é muito mais crível, ou seja, as pessoas podem muito mais acreditar em você, mesmo essa informação sendo mentirosa. Então é muito poderoso essa técnica. Então, sugiro que você use com cautela. E claro que se você está vendo esse vídeo aqui, você não é uma pessoa de má índole, né? Você só quer aprender uma nova forma de apresentar o seu conteúdo, apresentar a sua mensagem de uma forma que a pessoa possa entender. E obviamente, não minta, né? Faça com que as informações que você quer passar sejam relevantes, sejam verdadeiras. Beleza? Então essa é a primeira técnica que eu queria passar, técnica do sim. Segunda técnica que eu quero passar para você, comunicação indireta. Não é uma comunicação direta, é uma comunicação indireta. De modo geral, quando a gente vai falar sobre essa comunicação indireta, basicamente quando nós vamos falar de coisas ruins, ou seja, problemas, dores, afrontamento, nós direcionamos a comunicação para eles, para outras pessoas. E quando a gente vai falar de coisas boas, a gente direciona para você, ou seja, o seu leitor, o seu telespectador, a pessoa que está ali consumindo o seu conteúdo, vendo a sua apresentação. Por quê? Nós queremos gerar uma identificação por tabela. Você provavelmente já ouviu falar que você precisa trabalhar com as dores, com os problemas da sua audiência para que essas dores, para que essa audiência se identifique com essas dores e problemas, né? Simples. Se você vende um produto, você resolve ali um problema, uma dor. Só que muitas pessoas elas afrontam essas dores diretamente com as pessoas. O que eu estou propondo aqui para você é que você faça uma comunicação indireta primeiro, antes de afrontar. Se você quiser fazer e faz parte da sua comunicação o afronte, né, o afrontar a pessoa, você precisa fazer isso lá para frente, depois que gerou todas essas conexões. Por quê? A ideia aqui da comunicação indireta é apontar o erro de outra pessoa, ou seja, eles, um grupo, são outras pessoas que não a pessoa que está vendo isso, com a finalidade de gerar essa identificação. Eu quero que a pessoa, por exemplo, se identifique que ela tenha um problema, só que eu não quero falar que ela tem esse problema. Porque ninguém gosta de assumir que está errado ou que tem uma dificuldade. O que eu mais vejo hoje são alguns profissionais aqueles profissionais de desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano e tal, que eles fazem a afronta direta. Por exemplo, olha, você que tem depressão, você que tem ansiedade, você que está falido, você que é gordo, você que não consegue arrumar uma namorada. Quando você faz essa comunicação afrontosa, corre o risco de você ativar a barreira mental imediatamente. E imediatamente. Se a barreira mental for ativada imediatamente, você acaba sendo ignorado, porque a pessoa não vai querer te ouvir mais. Então, quando você fala que a pessoa tem depressão, a pessoa tem ansiedade, corre um risco da pessoa falar assim, mas eu não tenho isso não. Quem é você para falar que eu tenho depressão? Quem é você para falar que eu estou falido? Não, eu estou aqui tentando, me matando. Você precisa de uma comunicação indireta. Mas aí você vai falar para mim, poxa Neto, mas eu não posso colocar o dedo na ferida, né? Como eu disse para você, claro que pode, mas isso precisa ser bem lá na frente. Depois que já gerou rapport, depois que já gerou conexão, depois que a pessoa já concordou com você em várias coisas. Então, à medida que você vai fazendo essa comunicação afrontosa, você precisa direcionar a sua comunicação para eles, afastar o problema para que a pessoa gere uma identificação. Por exemplo, vamos lá, dar um exemplo aqui bem prático. Ao invés de você falar,
ó, a sua empresa está fazendo isso errado, você está cometendo esse erro todo dia, você está assim porque está seguindo esse caminho errado, tortuoso, você está gordo porque está fazendo isso. Isso aqui são comunicações afrontosas, né? O que pode gerar barreira. Eu sugiro que você tente fazer algo parecido com isso. Olha, no mercado existem muitas empresas que fazem isso errado. Você consegue perceber como eu coloco isso aqui em grupos? Olha, no mercado, eu não estou falando que é você, que é a sua empresa. Existem empresas que fazem isso aqui muito errado. Outro exemplo, muitas pessoas cometem esse erro diariamente. Muitas pessoas. Olha, o terceiro ponto, né? Uma grande parte das pessoas seguem esse caminho tortuoso, que é um caminho que eu não sugeriria e etc. Outro ponto, o que faz com que mulheres acima do peso continuem assim entendeu? Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é uma comunicação indireta para que não se crie barreira mental e a pessoa continue me ouvindo e, principalmente, ela se identifique com esse problema. Se identifique com isso. Eu quero que a pessoa faça assim, nossa, eu acho que eu faço parte desse mercado de empresa que está fazendo algo errado. Eu quero que a pessoa se identifique, eu não quero apontar isso para ela. É muito melhor que ela se autodenomine alguém que tenha depressão, que tenha ansiedade, e você vai mostrando os caminhos, né? Que autodenomine que ela tem ali esse problema, do que você falar que ela tem esse problema. Entendeu? Então são técnicas de comunicação indireta. Você joga o problema para grupos e situações que não necessariamente vai afrontar a pessoa logo de cara. Porque é batata. À medida que a pessoa vai entendendo que ela faz parte desse problema e você não falar que ela tem esse problema, é um outro jogo que você está se comunicando. Tá? É uma outra forma de persuasão completamente diferente de você ser aquela pessoa que seja mais dura, seja mais direta ao ponto. E se você perceber também, eu falei isso no começo desse vídeo. Tá? Na minha cabeça ela já funciona assim. Então sempre quando eu vou falar algum problema, alguma coisa assim, eu já coloco nessa linha. Por exemplo, lá eu coloquei no começo do vídeo, eu falei mais ou menos que, na minha visão, existem aqui empresas que fazem certo, né, a comunicação, e empresas que não fazem certo. Seria muito diferente se eu chegasse para você e falasse assim, olha, você está fazendo isso muito errado. Você está produzindo conteúdo errado. Eu não jogo direto, eu separo, eu comunico indiretamente. Show? Então, resumindo, hoje, o que eu sugiro que você faça de imediato? Vai gravar um stories, vai gravar um vídeo, vai fazer um post. Tenta usar a técnica do sim. Busca ali 3 argumentos óbvios, que são fáceis de concordar, referente ao seu mercado, referente ali à sua audiência. Use esses 3 tópicos antes de começar a falar sobre o que você quer realmente falar e depois insira a sua informação relevante, a informação que você quer que as pessoas concordem. Segundo ponto, vai falar sobre um problema talvez delicado que tem ali na sua comunicação como um todo, na sua audiência. Utilize a comunicação direta. Jogue o problema para grupos separados. Existem muitas empresas que seguem esse caminho. Existem claramente 2 grupos no mercado. Aqueles que fazem dessa forma que é o certo, aqueles que fazem dessa forma que é o errado. Beleza? Então tente usar isso no seu próximo stories, tente usar isso no seu próximo vídeo, para você ver como a sua comunicação ela flui melhor e ela, consequentemente, vai persuadir melhor as pessoas que estão ouvindo ou lendo a sua mensagem. Beleza? Seguinte, próximos passos, se você quer aplicar realmente essas técnicas dentro da sua comunicação, tanto de cartas de vendas, tanto de conteúdos, quanto propostas que você possa fazer. Imagina ter esses conteúdos scriptados com não só essas 2 técnicas aqui, mas muitas outras. Existe ali um acervo enorme de técnicas que você pode ir colocando. Nesse vídeo mesmo eu já usei outras técnicas
de persuasão, vamos dizer assim, para que a minha comunicação seja mais fluida, seja mais entendida por quem está ouvindo, por quem está até mesmo lendo esse mapa mental aqui que eu estou produzindo, tá? Então, se você quer a minha ajuda para começar a fazer algo mais estratégico em relação à sua comunicação, em relação à sua proposta de vendas, em relação à sua carta de vendas, é justamente isso, né? Essas técnicas, esses scripts, esses conteúdos que o bônus acelerador de resultados pode fazer para o seu negócio. Neto, o que é esse negócio de bônus, de acelerador? Eu não estou sabendo. É o seguinte, aqui na agência nós temos um serviço que é o Projeto Carta de Vendas. O Projeto Carta de Vendas, eu ajudo as pessoas, né, as empresas a escreverem carta de vendas ou propostas, vídeos, aí depende da estratégia de alinhamento que a gente for fazer. Mas, de certa forma, é uma apresentação oficial do seu produto ou seu serviço na internet. Essa apresentação oficial, o que ela vai fazer para você? Basicamente, nós vamos pegar todos os elementos persuasivos que nós podemos utilizar, todos os elementos de copy, todos os elementos de mensagem e montar uma apresentação oficial. Algo que você possa mostrar para prospectos, mostrar para pessoas que entraram em contato com você, divulgar isso nas redes sociais. É algo oficial que possui todos os elementos necessários para que a sua mensagem, até mesmo o seu produto, o seu serviço, converta mais. Simples assim. É isso que faz o Projeto Carta de Vendas. Só que, nesse momento que eu estou gravando este vídeo, nós estamos com um bônus acelerador de resultados ativo. Aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar o link para você acessar a página do Projeto Carta de Vendas. E à medida que você for vendo, você vai chegar até o final da página e vai estar escrito lá, bônus ativo ou bônus desativado, do acelerador de resultados. Se estiver ativo, se você resolver dar esse próximo passo, desenvolver uma nova carta de vendas para você, ou uma carta de vendas que você ainda não tenha para o seu negócio, né, que é um pouco complicado, principalmente hoje em dia com o aumento da concorrência em produção de conteúdo, você precisa, né, as empresas precisam ter mais essa profissionalização da entrega da mensagem. Então, se você decidir fazer isso aqui com a gente, né, comigo, o bônus claro, né, adquirir quanto o bônus estiver ativo, você recebe esse acelerador de resultados, que é justamente essa produção de conteúdo técnico, usando as técnicas de persuasão. Então, por exemplo, além do projeto Carta de Vendas, o que você vai receber? Mais de 3, dependendo do seu negócio, né, dependendo do seu nicho, de 3 a 5 scripts de conteúdos altamente técnicos em forma de persuasão, para que você possa produzir ou possa escrever, né, para a gente divulgar esses conteúdos que preparam as pessoas para comprar o seu produto, que a gente pode levar ali para a carta de vendas. Além disso, você também vai ter 4 encontros online comigo, uma vez por semana durante ali 30 dias, um por semana, dá mais ou menos ali um mês, né, de orientação sobre essa implementação. Então você vai chegar para mim e vai falar assim, legal, Neto, a gente fez aqui a carta de vendas, a gente fez aqui os 5 vídeos que você sugeriu que eu fizesse, e agora o que eu faço? Eu vou te orientar. Agora você vai, por exemplo, seguir para a internet ali nas redes sociais e vai começar a divulgar esses pontos, esses argumentos, esses assuntos, vai começar a impulsionar para essa galera, vai começar a fazer uma movimentação a partir do que a gente vai montar para você. Entendeu? Então, o que eu sugiro para você, faça agora. Acesse a página, dê uma olhada na carta de vendas que eu produzi ali, dá uma lida, sem pressa, dá uma olhada no bônus se ele estiver ativo ainda. Veja, se você achar que está no momento de profissionalizar, se está no momento de você fazer algo mais persuasivo, se está no momento de você dar esse próximo passo, você preenche a aplicação para a gente conversar. Caso contrário, espero que você tenha entendido essas 2 técnicas e implemente ela o mais rápido possível. Já no seu próximo Stories, já na sua próxima carta de vendas, já no seu próximo vídeo. Show! Mas se você quiser ter um acompanhamento mais de perto nosso, para implementar tudo isso para o seu negócio, vai lá, dá uma lida e preencha a sua aplicação. Show?
Bom, era isso que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha captado essa mensagem que eu quis passar para você e entendido realmente a força que isso tem, a força que essas duas técnicas simples de serem implementadas, pode ser implementadas em qualquer lugar, possam fazer para o seu negócio, né? O poder que isso pode fazer para a sua comunicação, beleza? Então, era isso. Espero que você tenha gostado. Se quer dar o próximo passo, acesse lá a página, preencha sua aplicação. Show? Valeu, um grande abraço e nos falamos em breve.